inimagináveis, né? Então, assim, você vê desde a origem do movimento católico na internet, o que era para ser uma restauração das nossas paróquias se transformou no abandono das nossas Uhum. paróquias, né? Então, assim, esse é o negócio. E eu sei isso, porque eu tô lá desde o início. Eu vi isso acontecer. E o que me salvou é que eu tinha anos de paróquia antes disso, em que não me permitiram cair nesse erro. Mas muitas pessoas caíram nesse erro. Muitos jovens caíram nesse erro, né? Muitas pessoas velhas caíram nesse erro, né? E o negócio tomou proporções inimagináveis. Eu não tô dizendo que essa é a causa do movimento tradicionalista no Brasil, tá? Não entendam que é isso que eu São estou falando, porque fatos, né? não é o que eu tô falando. O que eu tô falando é que parte das bizarrices que surgiram na internet dos últimos tempos tem a ver com o próprio surgimento e crescimento do catolicismo na internet. O movimento tradicionalista é bem mais antigo do que isso, tem pessoas muito sérias lá dentro, eu não tô falando isso, tá? Mas o que eu tô falando é que existem efeitos colaterais do fato de nós termos vindo pra internet falar sobre a Igreja Católica. Basicamente é Sim. isso, né? Ô, Luca, e assim, ah, quem teve a oportunidade de perceber o dano que a teologia da libertação causou na fé, porque tem gente que tá tão imerso dentro que não consegue perceber, mas quem converteu-se ali no período que já tinha gente falando e alertando sobre isso e conseguiu perceber, viu o quão isso é prejudicial para a fé. Sim. Só que por um outro lado, hoje a gente vê um apogeu, por exemplo, desses grupos tradicionalistas, que se posicionam como alguém que está combatendo esse outro extremo, que é a teologia da libertação. Sim. Só que assim, pelo menos, assim, pra quem não... Eu não me enquadro em nenhum lugar, nenhum outro, mas assim, hoje eu vejo a teologia da libertação como algo que... A gente só vê os restos, Isso aí. sim. Mas eu vejo, por exemplo, o problema de uma soberba intelectual de olhar todo mundo de cima pra baixo, por parte do outro lado agora. É. E quem tá aqui no meio fica sempre assim, então minha fé é rasa porque eu preciso chegar a esse nível. Então, a discussão sempre, na maioria dos casos, pelo menos essa que tá na linha de frente é o quê? É a liturgia. Sim. É. Porque reduziram o tradicionalismo a missa tridentina ou é... Então, mas por quê? Tá, acho que aqui você tocou num ponto, eu inclusive falei isso no curso em defesa da fé católica, o 2.0 que eu fiz, onde eu explico basicamente todos esses nuances, né, do movimento tradicionalista. Aqui você tocou num ponto que é crucial, que é o quê? A grande realidade é que a teologia da libertação no Brasil, ela é, e ela sempre foi isso, tá? Só tá mais nítido agora. Ela é a barata que depois de pisada ainda esperneia, né? Porque isso uma vez um padre me falou, achei fantástico, né? Porque a grande realidade é que, assim, Cristo já venceu. E isso não vai prevalecer contra a igreja. Então é uma barata morta. Só que ela tá esperneando. É aquela cobra que você corta lá no meio e fica a parte se mexendo, né? Isso que é a teologia da libertação. E tá ficando cada vez mais evidente agora, porque essa galera tá morrendo. E, cara, vamos ser sinceros, heresia não dá fruto nenhum. Isso não dá fruto, é nulo, entendeu? Então, esses padres estão morrendo, esses bispos estão morrendo e eles não estão deixando nada. Eles tentaram destruir a igreja. E cadê as vocações? Cadê os discípulos deles? Não existem. Entendeu? Porque, na verdade, não acreditam. Então, esse câncer que é a teologia da libertação, ele tá se autodestruindo. Ele tá no fim, tá esperando por aparelhos, né? E agora os olhos se voltam pro outro extremo. Ah, mas o movimento tradicionalista, que você falou da missa. Então, a primeira parte da TL é essa. O movimento tradicionalista, ele não combate a teologia da libertação. Tá? O movimento tradicionalista, ele vê a teologia da libertação, e essa é uma visão correta que o movimento tradicionalista tem. A teologia da libertação, ela é, na verdade, a ponta do iceberg. O que está por detrás da teologia da libertação é o que o movimento tradicionalista verdadeiramente combate, que é o modernismo teológico. Por isso que não dá para ficar com os termos políticos. A gente precisa usar os termos mais teológicos. Entendi. Então, o que foi a teologia da libertação? É uma vertente teológica da América Latina, né, do Gustavo Gutierrez. Teve frutos, evidentemente, cancerígenos, né, para a igreja na América Latina. Continua tendo, né, a nível de América Latina, ainda existe uma teologia da libertação muito forte. O que não existe é todo aquele esquema de poder de destruir as dioceses e tal, porque essa galera tá morrendo e já era, né? Ainda tem os últimos bispos aí comandando, mas isso vai sumir com o tempo, porque a geração de padres atual já é muito melhor, muito mais qualificada do que a antiga. Mas o que o tradicionalismo combate não é a TL, porque não tem TL no Concílio Vaticano II. Não tem teologia da libertação no Concílio Vaticano II. O que você tem? Você tem uma suposta heterodoxia teológica. Ou uma ruptura
com aquilo que a igreja ensinava antes. Por que os tradicionalistas são tão ferrenhos com isso aí? Porque no início, né, do século, final do século XIX, início do século XX, existiu um movimento chamado modernismo teológico. Começou com o Alfred Loisy, que era um teólogo, né? E o Alfred Loisy, ele defendia ideias absurdas, né, sobre o campo acadêmico da teologia e a implicação disso na realidade da igreja. Então, assim, a igreja deveria evoluir, progredir, mudar, né? E disso, então, surgiram diversos movimentos teológicos. Dentre desses movimentos teológicos foi a Nouvelle Théologie, que é a nova teologia. Esse termo quem deu foi o padre Garrigou Lagrange, que eu acho que vocês conhecem. Se não me engano, ele fez para o Le Observatoire Romano uma vez um artigo que escreveu sobre esse novo movimento teológico chamado a Nova Teologia, né, em francês, Nouvelle Théologie. E esse novo movimento prometia uma volta às raízes da igreja, na patrística e tal, como se em algum momento a igreja tivesse deixado suas raízes, né? Entendi. E houve uma batalha acadêmica muito grande, que continua até hoje em dia, né? Mais escondida, mas continua, entre a neo-escolástica, que é basicamente filosofia de São Tomás de Aquino, dentro da igreja, né? E aquilo que a igreja sempre ensinou, a ortodoxia, e o movimento da nova teologia com suas novidades no campo teológico, no campo acadêmico teológico. Essa briga, né, no primeiro século, inclusive os papas falam sobre isso, tem a Patienda in Nomine Gregis de São Pio X, que condena o modernismo teológico lá do Alfred Loisy, né, e que, de certa forma, de forma velada, vai meio que impor limites na nova teologia, né, nesse movimento de Nouvelle Théologie. Mas o que aconteceu é que dentro do campo acadêmico, a Nouvelle Théologie tinha uma superioridade. Então, quando houve a necessidade de convocar o Concílio Vaticano II, houve a influência, de fato, desse novo movimento teológico. Bom, aqui a gente vai entrar em diversas complicações. Peraí, mas ela chega, por exemplo, no Concílio Vaticano II através do clero. Exatamente. Porque o funil é esse, né? Então tá nas academias, Isso aí. clero e o povo. Exatamente. Mas assim, você pode continuar a raciocínio, mas eu queria assim, você colocasse pra nós, pra todo mundo saber do que você tá falando assim. Como que isso se traduz no dia a dia. Sim, perfeito. Entendeu? Eu quero saber como é que a gente consegue entender. Porque às vezes a pessoa pensa de acordo com a nova teologia, mas não sabe. Exato. E aí vai pro embate, missa de sempre, missa nova. E só vira confusão, porque o que você tem, às vezes, acessível é só aquela missa. E assim, então eu vou ser um contrário ao que seria certo na cabeça do tradicionalista? Não, mas como é que isso se expressa na prática pra quem tá... Exato. Eu vou emendar com esse assunto da missa, porque o que tu falou é muito importante. Mas, atenção, em nenhum momento eu falei de missa até agora. Sim. Tô falando de um movimento teológico, né? É porque talvez seja o meu campo de visão, porque eu vejo, às vezes, que essa treta toda, ela sempre deságua lá, na liturgia. Esse é o jogo. Eu vou explicar isso, mas então, só pra te entender. Até agora, eu tô falando de coisas que, Luca, ainda não vi qual que é a implicação prática. Pois é. A implicação prática ainda era muito pequena, porque isso estava dentro do campo acadêmico teológico. Quando o concílio é convocado e as reformas conciliares são feitas, vou dar alguns exemplos, né? Então, agora, o ensino sobre o ecumenismo. Né? Não, agora a gente não condena mais eles publicamente como herege. Agora são os nossos irmãos separados, são os nossos irmãos em Cristo, né? Existe meios pelo qual a igreja age ali. Maravilha. Aí vem a Lumen Gentium, o documento da Eclésia, né? Onde a igreja fala sobre si mesmo. Agora, a igreja católica não é mais o que era antes, no sentido que a igreja definia assim, a igreja católica, a igreja de Cristo é a igreja católica. Certo. Agora, na Lumen Gentium a igreja de Cristo subsiste plenamente na igreja católica. Onde é que saiu isso aí? Subsist in, né? Que tá o termo lá. As coisas começaram a mudar um pouco, né? Mas tá tudo bem especulativo ainda, né? São questões teológicas. Liberdade religiosa. Agora as pessoas têm um direito à liberdade religiosa. Um direito civil natural à liberdade religiosa. Mas antes não era assim. Então, as coisas estão começando a mudar. A igreja está se abrindo, né? A igreja está mudando coisas que ela sempre pregou. Coisas práticas. O que se entende por direito à liberdade religiosa? Então, antes basicamente assim, né? Se você não é católico, né? Basicamente, a questão da liberdade religiosa é assim, olha, o erro não tem direitos. Não concorda? Eu não tenho o direito, né, de dizer publicamente por aí que 2 mais 2 é 3. Certo. Que é um erro.
Eu não tenho que... Assim, Isso não significa dizer que a pessoa não pode escolher uma religião. Exato. Só que ela não poderia, de alguma forma... A igreja não poderia endossar Entendi. que ela tem esse direito. Entendi. Né? Mas o concílio aparentemente acredita que essa pessoa tem que ter o direito civil de poder escolher sua religião e ser livre para praticá-la. Né? Que era algo antes mais questionável, pelo menos publicamente. Né? Então, assim... Porque assim, pelo menos o que eu vejo que as pessoas entendem. Se você fala que a pessoa não tem o direito de escolher outra religião, é como se isso fosse equivalente a você hostilizar a pessoa por ela não ser católica. E não é. Não é. Por quê? Quando eu digo assim, olha, você não tem o direito à liberdade religiosa, no sentido tradicional, tá? Não no sentido que é discutido no concílio, mas no sentido tradicional só dizer assim, você não tem a liberdade ao erro. A liberdade é sempre para fazer o bem, não é verdade? É para isso, eu não tenho a liberdade de pecar. Assim, eu tenho no sentido de que eu posso pecar, mas a igreja não pode dizer, não, se você pecar tá tudo bem. Entendi. Entendeu? É nesse sentido. Então, se você vai lá e escolhe não ser católico, tá tudo bem, nada vai acontecer com você e eu tenho que te garantir esse direito. Entendi. Entendeu? Você pode ir, mas o certo é esse. Exatamente. Pode ir contra a verdade. Exatamente. Mas, claro, o catecismo explica tudo isso certinho, né? Que liberdade não significa... Essa liberdade conciliar, ela não significa um direito ao erro e tal. Muitos tradicionistas não estão nem aí pra isso, né? Na verdade, eles não estão nem aí pra essa explicação. Mas a questão é que a igreja começou no concílio a tratar de certas coisas que não tratava antes de uma forma diferente. Então, sei lá, por exemplo, outra coisa, né? Quando fala do diálogo interreligioso. Então, não estamos falando de ecumenismo, né? Que é entre as religiões cristãs. Estou falando de diálogo interreligioso. Diálogo com as outras religiões. Parece que as outras religiões têm sementes de verdade. Pô, cara, a igreja nunca falou isso. Quer dizer, tô aqui jogando advogado do diabo, né? Você olha os documentos ali, Pio XII, Pio XI, Pio X, você nunca vê a igreja falando dessas coisas, né? Tipo, admitindo, né? Não, existe sementes do verbo nas outras religiões, que é esse o termo que se usa no concílio, sementes do verbo. Então, assim, liberdade religiosa, né? Diálogo interreligioso, a questão do ecumenismo, que se você pegar as encíclicas ali principalmente Pio XI, Pio XII, quando fala do ecumenismo, o tom é completamente diferente desses documentos. E os caras começaram a ver assim, olha, até o Concílio Vaticano II ensinava-se assim, depois do concílio mudou. Tem alguma coisa errada com isso aqui. Só que isso ainda era tudo, cara, diálogo interno da igreja, era problema dos bispos ali e tudo mais. E aí o que aconteceu? Um dos 4 documentos principais do concílio se chama Sacrosanctum Concilium. Certo. Que é o documento que prevê a reforma litúrgica. Então a igreja ia mudar a sua liturgia. Qual que é o problema disso? E como que isso está conectado com o que você está falando que sempre desemboca na missa? Porque tudo que eu falei até agora são questões especulativas que, sinceramente, não teriam o poder, ao meu ver, tá? Não teriam o poder suficiente de causar a divisão que a gente vê hoje. Entendi. Então, assim, você acredita... Porque na prática a maioria não vai nem ler esse documento, né? Os caras não iam ler e o que ia acontecer? Nós ia estar na missa junto, irmão. Entendeu? Você acredita que liberdade religiosa é isso? Eu acredito que é aquilo. Não, subsiste pra mim é o concílio mudando o ensinamento. Pra mim não é. Domingo estamos na missa junto. Entendi. Estamos no grupo de jovens junto. Só que o que aconteceu? Teve a reforma litúrgica, velho. Quando vem a reforma litúrgica, e tudo que eu falei aqui sobre essas questões do concílio é tudo resumo do resumo, tá entendendo? Sim. Só pra dar um panorama geral. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, que cada questão aí dá pano pra dá pra fazer um podcast só pra cada uma dessas coisas aí. Aí, beleza. Vem a reforma litúrgica. Então, o concílio acaba em 65, 69, sai o novo missal. Quando aquele novo missal sai, a galera olha pra aquele negócio e fala assim, eu não vou nisso nem a pau. Juvenal. E aí, qual que é o problema? Que agora não é mais uma questão só especulativa, agora é uma questão prática. E aí, então, agora não é só mais a minha discordância com o Lu aqui do que diz na Lumen Gentium. Não. Agora você vai numa missa, eu vou em outra, irmão. Você se crisma de um jeito, eu me crismo de outro. Você se confessa de um jeito, eu me confesso de outro. Seu padre é um, o meu é o outro. Então, a reforma litúrgica, ela criou uma divisão prática na vida dos católicos, entendeu? Porque agora não estamos falando do que o documento X, porque, cara, sinceramente, disputação sobre o que o concílio diz tem até hoje. Pega o concílio de Trento, o pessoal, não, acho que o concílio disse isso na seção 6. Acho que disse aquilo. Pega o concílio de Nicéia, acho que o concílio disse isso. Acho que o concílio disse... Irmão, tamo junto na missa domingo, entendeu? Não interfere na prática de preceito, né? Exatamente, não interfere na vida prática das pessoas. E quando interferiu na vida prática, criou uma divisão prática, entendeu? O grupo de vocês pra cá, e não é o grupo da uma gente questão pra lá. facultativa. A missa você tem que ir, né, velho? Exatamente. Não é tipo, não é um grupo, sei lá, o grupo tal vai